Olá, meus irmãos, muito bom dia, bem-vindos a mais um Clube da Bíblia, um momento onde nós vamos nos conectar nas Escrituras com Jesus, amém? Graças a Deus por mais um dia, mais uma manhã que se inicia diante da Palavra de Deus, mais um momento onde nós podemos nos conectar juntos aqui, diante do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Senhor. Graças a Deus. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Vai mandando seu bom dia. Tá frio aí? Tá calor? Como é que tá as coisas na sua cidade? Aqui hoje tá friozinho, pra variar. Tô ficando com saudade de Penápolis. Ontem liguei pro meu pai e disse que tá 30 graus lá. E aqui friozinho. É que pode, né? Uma diferença tão grande de temperatura. É grande demais. Eu já tô com a minha renite meio atacada aqui, com o meu nariz aqui, ó. Infelizmente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem aí? Ó. Deixa eu só ajustar um negócio aqui no nosso... Rinite não aguenta. Não aguenta mesmo, irmão. Quando faz frio assim, a rinite não dá conta. Aqui é bastante quente. Está frio hoje, irmã Tânia disse. Você é de onde, irmã? Bom dia, irmã Elisa Fernandes. Graças a Deus, irmão Mone. Bom dia, Joel, meu irmão. Pati, Aureni, desculpa. Deus abençoe minha irmã. Irmão Luiz de Lages, ó. Graça e paz, amados. É geralmente pro sul, quando acontece essas frentes frias, assim, ou esses friozinhos, às vezes não é frente fria. Quando a gente fala frente fria, às vezes tem a ver com chuva, né? Mas é frio mesmo. Quando acontece esse frio, geralmente o sul ele sofre mais, né? Fica mais frio. Lá no norte, no nordeste, não chega. Mas lá também é calor demais. Nós nunca estamos satisfeitos com nada, né? Ou é calor demais, ou é frio demais. Só Deus é a nossa causa. Tinha até misericórdia de nós, né? Deixa eu só abrir nossa tela aqui pra começar a transmitir no Insta também. E ver o chat. Aí a gente vai começar a nossa leitura. Ontem foi um dia maravilhoso também aqui pra mim. Ontem eu dei aula, tive um tempo muito bom também com os alunos no almoço, foi bem legal. Depois eu fui lá. Rapaz, deixa eu colocar um negócio aqui. Nossa, 6 da manhã. Não. Desculpa, amados. Eu espirrei a nenenzinha aqui da casa, acordou hoje. Eu já tava acordado, não sei. Aí depois eu fui lá pra casa do meu tio, né? Mais de uma hora de viagem daqui. Tive um tempo com ele, o meu tio que perdeu o filho, né? Meu primo faleceu no final do ano. Os irmãos que me acompanham mais tempo acompanharam todo esse processo, né? Aquela tragédia. E depois fui ver alguns irmãos legendários. Fui estar com eles, eles fazem uma reunião lá no restaurante do Negão, num bará, foi maravilhoso. Aí compartilhei uma palavra com eles também. E depois tive mais comunhão, cheguei aqui uma meia-noite e meia. Aí já capotei direto, porque na noite passada eu tinha dormido 2 horas só. Então, tá sido bem puxado, mas tá sendo maravilhoso, porque eu tô conseguindo rever amigos, irmãos, que eu não via há muito tempo, né? Então, tem sido maravilhoso. Deixa eu só colocar aqui a nossa... Deixa eu tirar.
Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos ler Mateus 13. Nós vamos começar um capítulo maravilhoso que vai falar sobre as parábolas do nosso Senhor, as parábolas do reino. Parábolas que de fato norteiam muitas coisas na realidade do reino de Deus para a gente compreender melhor, né, do que se trata, o que está acontecendo na história da igreja, na história desse mundo. Então, abra sua Bíblia em Mateus 13, vamos caminhar junto nisso, nessas palavras do Senhor. Mateus 13 foi já um dos capítulos prediletos meus durante, né, minha vida, né, de minha juventude, né, minhas leituras bíblicas. Na verdade, conforme você vai lendo a Bíblia, períodos e períodos, né, você vai tendo capítulos diferentes, versículos diferentes, prediletos. Tudo depende daquilo que você está vendo em Jesus naquele tempo, né? Quem aqui já teve capítulos e versículos prediletos diferentes, só que conforme o tempo foi passando, foi mudando, né? Isso só muda porque você tocou outras coisas no Senhor, tocou outras coisas no Evangelho, descobriu outras coisas em Cristo que saltaram ainda mais ao seu coração. Então o capítulo 13 de Mateus também já foi meu predileto, como o capítulo de 17 do Evangelho de João. Escreve aí no chat qual que é o seu capítulo predileto da Bíblia. Qual é o seu capítulo predileto da Bíblia? E versículo, né? Versículo, eu tenho um versículo ainda que é meu predileto. Desde a minha adolescência também, esse versículo para mim, ele salta muito no meu coração. Uma pequena frase que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. E quando ele fala de amor que constrange, constrangimento é diferente de vergonha, é diferente de timidez, né? Então nós temos 3 palavras que parecem ser a mesma coisa ou elas são similares, né? Constrangimento, vergonha e timidez. A vergonha, geralmente eu sinto vergonha baseada em algo ruim, tá? Então sempre a vergonha está sobre algo ruim, ou de uma ação minha, de um ato ruim meu, ou de um sentimento ruim meu, ou algo ruim em mim, tá? Então, por exemplo, eu posso ter vergonha porque eu cometi um erro, certo? Então eu tenho vergonha de encarar as pessoas depois de ter cometido esse erro. Então você vê que a vergonha que vem em mim, ela gera um sentimento de medo de se apresentar novamente diante dos outros, medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vai acontecer, mas ele está fundamentado no meu erro. Eu também posso ter vergonha de alguém, né? Por exemplo, eu posso ter vergonha dos meus pais. Vamos dizer, você é adolescente, teus pais chegam na escola, e aí você tem vergonha das pessoas verem que eles são seus pais, porque talvez eles sejam simples, se vistam de maneira simples, né? Talvez isso te dê um pouco de vergonha. Isso também é um problema, porque é um sentimento, né, que a gente acaba desprezando um pouco os nossos pais, que merecem tanta honra e tanta reconhecimento da nossa parte. Mas a gente, né, na nossa adolescência, a gente tinha aquela vergonha ali quando nosso pai aparecia na escola, ainda mais se eles forem assim, bem simples, né? Eu lembro de amigos meus que tinham vergonha que o pai fosse buscar de carro, preferia ir a pé, porque o carro era muito simples, né? Mas vergonha geralmente é baseado num sentimento ruim. Timidez não é a mesma coisa que vergonha. Timidez é quando eu tenho dificuldades em começar conversas, dificuldades em desenvolver conversas. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, então eu não vou chegar e vou, sabe, conseguir me dar bem numa conversa com alguém ali, eu puxando a conversa com a pessoa. Eu sou uma pessoa tímida, talvez eu tenha muito receio de conversar com o público, né? Com várias pessoas. Quando ia ao trabalho na escola, né, eu ficava tremendo que nem uma vara verde. Eu encostava no quadro lá, ficava segurando,
com muita timidez, né? Então, a timidez, ela não está baseada em um erro de alguém, ou um sentimento errôneo seu. A timidez, ela está baseada em um medo do novo, né? O medo de falar com alguém que você ainda não conhece, o medo de expor-se publicamente para um público que você não conhece, né? E aí vai. Então a timidez tem a ver com isso. Um posicionamento diante da sua fala, diante da sua declaração, sua proclamação. Mas e constrangimento, Gui? Constrangimento tem a ver, assim como a vergonha é baseada no erro, a timidez é baseada no medo. O constrangimento, ele é baseado no acerto, no amor. Como assim, Gui? Constrangimento, né? O verdadeiro constrangimento bíblico, e é esse que o apóstolo Paulo está trazendo em 2 Coríntios 5,14, é um constrangimento de quando você vê alguém acertando com força. Você vê a pessoa acertar tão bem que ela fala... Você fica assim, ó. Aí você começa a diminuir assim na cadeira. Você quer sumir do mapa, do universo. Começa a deslizar na cadeira assim. Isso acontecia muito com os discípulos e com Jesus, né? Por exemplo, com certeza, muitos daqueles discípulos que Jesus chamou ali, eles tratavam mal mulheres, por exemplo, né? Só que conforme eles iam andando com Jesus, eles viam como Jesus tratava as mulheres. Aí eles começavam a deslizar da cadeira e querer sumir no mapa, sabe? Desaparecer. Tipo, ele é tão bom e eu não sou. Quando eles viam Jesus tratando com os pobres, né, como ele tratava com os pobres, como ele, né, tratava com igualdade, respeito, eles começavam a se constranger. Por quê? Porque o acerto dele constrangia eles. A beleza da maneira com que ele se manifestava constrangia o coração deles. Quando eles viam ele fazer isso com os outros e quando eles recebiam o amor do Senhor na vida deles. É um amor que constrange, é um amor que encobre pecados, um amor que ele vai, mesmo que aconteça muitos erros, né? Ele te convoca a prosseguir, tá? Então, aí deixa eu só ajustar um negócio aqui, amados. Peraí, 1, 2, 3. Aí, pronto. Aí, agora sim. Tem um amor que constrange, né? Então, o amor de Cristo nos constrange. É muito interessante isso porque nós somos chamados a caminhar com Ele, a entrar nessa caminhada com Ele, a viver uma vida com Ele. E conforme nós vivemos essa vida com o Senhor, nós vamos sendo constrangidos. À medida que nós o conhecemos, à medida que nós vemos como Ele lida com as situações, nós vamos sendo constrangidos. A nossa vida vai sendo transformada, né? Por quê? Porque a gente vê quem Ele é e quem nós somos. A gente faz conta e vê assim, o que eu sou não pode continuar existindo. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar urgentemente, né? Mas vamos lá. Então, só queria trazer essa introdução para os irmãos aqui sobre um dos versos que eu mais gosto e o porquê que eu gosto, né? Que eu falo de constrangimento. Isso fala muito sobre a minha jornada com Jesus. À medida que eu vou conhecendo Ele, eu vou ficando assim. Eu vou percebendo que Ele é e eu não sou, né? E eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Amém? Quantos mais aqui tem um relacionamento com Jesus que é assim? Quanto mais você o conhece, mais pasmo você fica fazendo, meu Deus, como Ele pode fazer assim, tratar as pessoas assim e eu tratar tão diferente? Como Ele pode me tratar com tanto amor mesmo eu sendo tão mal, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós possamos crescer e que esse constrangimento possa fazer com que nós amemos ainda mais nosso Senhor e Salvador. Amém? Então é isso. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 13, nós vamos ler um pouquinho do capítulo de hoje. É um capítulo denso e longo, nós não vamos conseguir terminar ele hoje. Para quem não sabe, eu estou aqui na região de Curitiba, em Almirante Tamandaré, dando aula, né, para os meninos aqui. Tem sido bênção demais. E eu fico aqui, né, eu concluo minhas aulas amanhã, na sexta-feira. Provavelmente eu vou embora no sábado.
Então, tem sido maravilhoso. Só que isso acaba me limitando um pouco aqui nas transmissões, que a gente faz a nossa leitura um pouquinho mais rápido, né? Então feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã, mais um dia diante da tua palavra, mais um dia que nós podemos desfrutar das Sagradas Escrituras, mais um dia que nós podemos nos alegrar na sua presença, mais um dia que nós podemos, Senhor, te exaltar com as nossas atitudes, com os nossos atos e decisões. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, transforma a nossa realidade e nosso coração. E que essa manhã seja uma manhã especial, onde nós buscamos a sua face, nos alegramos diante de ti e da sua presença, e conhecemos mais do Senhor através das Escrituras. Não permita que a gente leia no piloto automático, Senhor, mas que a gente possa vir olhar para as Escrituras e desejar desfrutar mesmo da tua palavra. Em nome de Jesus. Revela-te a nós, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Amém. Amém, amados. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Nós vamos prosseguir a nossa leitura aqui a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Lembrando que eu disse para vocês que Mateus ele é dividido, né? Ele tem algumas partes, né, que caracterizam, né, aquilo que Mateus quis dizer com o seu evangelho. A primeira divisão é que os primeiros 25 capítulos estão mostrando, eis aqui Jesus que é maior do que Salomão. E os 3 últimos capítulos mostrando Jesus que é maior do que Jonas, né? Os 25 capítulos, ou os primeiros 25 capítulos estão falando sobre o rei, que é de um rei eterno, o rei dos céus, né? O rei prometido a Davi, o filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Davi porque ele reinaria para sempre e o seu reino jamais passaria. E filho de Abraão porque nele seriam benditas todas as famílias da terra e a sua descendência seria maior do que as estrelas dos céus e do que a areia do mar, né? Quando nós olhamos para a história de Jonas, já está falando sobre aquele sinal onde Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né, no ventre do grande peixe. E Jesus disse que ele também ficaria esse período no seio da terra. Ele estava fazendo menção ao tempo que ele iria ficar na sepultura, né, ou ele desceria até o Sheol, né, desceria até o mundo dos mortos. Então, essa é a nossa história do Evangelho de Mateus. A divisão está assim, só que a primeira parte, que tem 25 capítulos, ela também é dividida em algumas partes. É 12 capítulos, um capítulo, mais 12 capítulos, tá? Então é 12, 1, 12, somando 25. Então nós lemos os 12 primeiros, né, onde Jesus estava cumprindo as profecias, ele estava se manifestando a Israel e mostrando realmente que ele é aquele que foi profetizado aos patriarcas, cumprindo todas aquelas profecias, só que eles o rejeitaram. Agora no capítulo 13 nós vamos ver que Jesus começa a adotar um outro estilo de linguagem, não mais o profético, né? Ele é profético também, mas não evocando ao Antigo Testamento, mas agora ele evoca as coisas do cotidiano, do dia a dia, através de parábolas. Ele começa a usar coisas do cotidiano para mostrar como a realidade do reino de Deus ela é explicada, como as coisas eternas podem ser explicadas e compreendidas a partir do que é simples no nosso mundo, tá? Então, Mateus capítulo 13. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Queria pedir, por favor, irmãos, deixe o seu like. O seu like é muito importante para a nossa transmissão alcançar mais corações. Aperta o botãozinho de hypar aí lá embaixo, aparecendo para você. Aperta o heart-me aqui em cima, esse coraçãozinho laranja, ajuda a gente demais, demais, demais mesmo. Quero agradecer cada irmão que mandou presentinho aqui, quem quiser mandar também para ajudar a nós alcançarmos mais corações. Vamos ficar muito felizes. E você compartilha, comenta, manda para uns 10 amigos, você fala, bora ler a Bíblia. E vamos começar a nossa jornada aqui. Mais um dia com Jesus. Amém? Bendito seja o Senhor. A irmã Maria disse assim, Gui, ontem a live ficou sem voz. Irmã, eu acho que a live não ficou sem voz, não. O que aconteceu? O canal
né? Na verdade, a plataforma do YouTube atualizou. E agora tem várias faixas de áudio que eles colocam lá. Às vezes, não sei porquê, ele tá dando alguns bugs, né? E às vezes o que acontece? Algumas vezes você vai entrar no vídeo e tá lá a faixa de áudio em inglês. Você tem que mudar a faixa de áudio. Você tem que colocar lá e colocar a faixa de áudio em português. Normal. Senão ele buga mesmo. Aí ele fica sem nada. Não sei por que isso acontece. É que eles estão em teste, eles estão aprimorando, acho que isso ainda no YouTube. Né? Mas vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Vai dizer assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo-lhes. Olha que interessante. Então, o povo, uma imensa multidão, sentou aos pés do Senhor, estavam ouvindo seus ensinamentos, ouvindo-lhe a palavra, quando de repente ele começa a ensinar eles por parábolas. O que são parábolas, Gui? São histórias simples do cotidiano, utilizadas para revelar realidades eternas. Né? Você vai entender bem o que é uma parábola a partir de agora. Nós vamos ler uma. Então, o Senhor começou a caminhar entre o povo, né, e ensinar por meio dessas pequenas histórias. Ele estava tentando explicar o que nós não vemos. Ele estava explicando, né? Ele estava explicando o que nós não vemos a partir daquilo que nós vemos. Né? E ele caminhava entre aquele povo ali que estava estava sentado ouvindo ele, aquela multidão, e disse assim: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em uma terra boa. Deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uau! Então aqui agora ele não está evocando as profecias mais e tal, agora ele está falando numa linguagem muito diferente, né? Ele está contando uma história do cotidiano deles, uma história que era bem conhecida deles. Para o povo da época era muito normal, né? A agricultura, a plantação. Para nós, talvez, né? Depende de onde você nasceu, é muito normal. Depende de onde você nasceu, não é normal. Eu já vi pessoas, né, na cidade grande que nunca viram um sítio, por exemplo. Pessoas que nasceram em cidades grandes que nunca foram no sítio, nunca viram galinha sendo criada, boi sendo criado. Eu já vi criança ali de 10, 12 anos, a hora que descobriu que o ovo ali vinha da galinha, viu um vídeo de um ovo caipira, alguma coisa assim, ele não queria comer ovo caipira não. Tá com nojo. Mas todos os ovos vêm da galinha, né? Qual é a diferença? Que isso aqui é mais moreninho e é mais gostoso, mais nutritivo ainda, né? Então, depende muito da sua realidade, da sua criação. Você vai entender bem isso. Fala, Lucão. Bom dia, meu irmão. Então, Jesus estava contando histórias da linguagem deles, né? Do jeitão do povo. Eles entendiam bem o que é um semeador, o que é alguém que sai para plantar. Até porque grande parte das pessoas ali plantavam. E se eles não plantavam, algum irmão deles plantava, o pai deles plantava, né? Então era o jeito deles terem alimento e tudo mais. Então o semeador saiu a semear. Aí ele começa dizendo que ele começa a lançar suas sementes, né? Enquanto ele está indo para semear, algumas caem à beira do caminho. Diga isso, à beira do caminho. E é interessante porque a beira do caminho é como se fosse uma estrada assim, pavimentada, onde a terra está batida, fortificada ali, tem pedras. É um outro estilo de solo.
É um solo mais rígido, mais duro. É um solo que é difícil de você plantar alguma coisa. Na época, o caminho não era de cimento, logicamente, né? Mas era um solo batido, mais duro, mais denso ali, até para suportar carroças, né? Cavalos e tudo mais. Então, parte dessas sementes cai à beira do caminho. E o que ele diz? As aves vieram e comeram. Então, aquelas que caíram na beira do caminho, elas não conseguem de maneira nenhuma entrar dentro da terra. E como elas não conseguem entrar na terra, as aves vinham e comiam aquelas sementes. Depois ele diz, mas algumas outras, né, caíram em terreno pedregoso, né, onde não havia muita terra. Então agora é terreno normal mesmo, não é caminho, só que é um terreno pedregoso. Ele não é tão duro quanto o caminho, mas ele é bem duro também. Tá cheio de pedra, né? Tá cheio de, sabe? Ele é meio mole, mas duro ao mesmo tempo. Só que olha que interessante, quando a semente cai ali, ela consegue de certa forma, ela recebe a chuva, recebe o sol sobre si, ela lança ali o seu broto, consegue jogar ali um pouquinho, né, do seu broto para baixo da terra e logo ela brota. Porque a terra não era profunda, né? A terra não era profunda, então ela brotou muito rápido e ficou muito visível muito rapidamente, aquela semente. Então ela brotou ali, que ela conseguiu acesso a alguma coisinha da terra e ficou rapidamente visível. Falou, uau, nossa, como brotou rápido. Mas quando saiu o sol veio, depois dela brotar, né? As plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Olha que interessante. Por mais que ela tenha brotado muito rápido, o sol veio e queimou. Porque não tinha raiz, ela não tinha como manter aquela vida externa que ela mostrou, aquela visível aparência que ela mostrou. Sem raízes. Outra parte caiu entre os espinhos. Então, outras sementes caíram num terreno de uma terra que era um pouco melhor, mas estava cheia de espinhos. Se tinha espinho, é que a terra já era um pouco melhor. Só que o problema, a terra ali já é melhor para plantar. Mas o problema é que já tem coisa plantada lá. E no caso são árvores ruins. No caso aqui são espinhos, né? E aí quando essa semente cai no meio dessa terra que já tinha outras coisas plantadas que espinhos, enquanto elas cresceram, né? Ela foi crescendo, né? Porque a terra era melhor, mas os espinhos sufocaram aquela planta. Sufocaram ela. Né? E ela ficou infrutífera. Ela não conseguia produzir frutos. Por que elas sufocaram? Porque os espinhos retinham muita vida da terra, muita água da terra, e sobrava menos para ela, para aquela planta. Aquela planta, ela ia crescer e ela se esbarrava nos espinhos, era machucada, era ferida. Então, ela sempre estava cercada de espinhos e isso prejudicava muito o crescimento dela. E tornou ela uma árvore ruim, uma árvore infrutífera. Não produzia fruto. Aí vai dizer assim, outra ainda caiu em boa terra, mas ainda outra semente caiu numa terra boa, uma terra árida, preparada. Né? E ela deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Em outras palavras, um produziu 60 vezes mais, outros 30 vezes mais, outros 100 vezes mais, né, naquela safra do que foi plantado. E Jesus termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? É interessante, Jesus está dando uma aula de agricultura para nós aqui, de plantação, né, como que funciona. Então, tem duas coisas principais aqui, né? Não, três características que a gente tem que ver nessa história. O primeiro é o semeador, aquele que lança a semente. Segundo é a semente, né, que parece que carrega a vida nela e manifesta essa vida dela dependendo do ambiente onde ela está. E terceiro, são os estilos de terra. Né? A gente vai ter terra rígida, que eram as estradas. Nós vamos ter terras rochosas, que eram nem tão rígidas, mas nem tão moles, entendeu? Elas estavam cheias de pedregulho. Nós temos terras que já tinham outras coisas plantadas lá e coisas ruins, como espinhos. E nós temos uma terra boa, preparada para a plantação. 4 tipos de terra.
Quando Jesus falou isso, né, para eles, verso 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Por que o Senhor está falando isso? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, para que vendo, eles não veem, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Olha que interessante. Então Jesus ele começa a ensinar por parábolas, os discípulos perguntam por quê, e aí Jesus responde assim, olha, porque a vocês foi dado compreender o que eu estou fazendo. A vocês foi dado compreender o meu reino. E a eles não. A eles quem? Né? Às vezes a gente pensa na totalidade do povo, mas eu não creio, né? E pela narrativa bíblica, como você vai ver, não parece que Jesus está escondendo do povo, né, aquilo que ele queria ensinar. Ele estava se esforçando até para ensinar isso ao povo. Mas a partir do momento que ele simplifica as coisas, ele dificulta para os religiosos. Porque os religiosos eles eram tão difíceis que quando facilitou, piorou para eles. Eles não sabem mais o que fazer. Né? Não sabem mais, não compreendem mais. Tá? Então, eles viram o Senhor e não viram ao mesmo tempo. Ouviram e não ouviam. Então, de alguma forma, Jesus está fechando agora para eles. E se dando aos seus discípulos e aos simples, aqueles que estavam com ele, contando essas histórias. E tinha uma característica bem interessante também, né? Ele diz, a vocês é dado conhecer. Só que você vai ver que Jesus ele conta algumas histórias, algumas parábolas, e eles não conseguem entender essas histórias, essas parábolas. Eles não conseguem entender. E nessa deles não conseguirem entender, o que eles fazem? Eles perguntam. Porque eles estão perto. Essa é a vantagem, né, de ser uma das vantagens de ser um discípulo de Jesus, né, que tem infinitas, é você andar perto. Porque se você não entendeu alguma coisa, você faz o quê? Você pergunta para ele. Né? Amém? Curte bastante aí, compartilha, irmãos, ó, tap na telinha. Vamos lá. Então ele diz isso, né? E neles se cumpre a profecia de Isaías. Agora que interessante, né? Não é só... Agora não sou eu que estou cumprindo a profecia. Né? Então eu mostrei que eu cumpro a profecia. E agora eu vou começar a mostrar como esse povo também está cumprindo a profecia. Mas não é uma profecia boa, é uma profecia ruim. Né? Ele continua assim. Verso 14. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, Jesus está dizendo assim, olha, assim, vocês viram que muitas profecias se cumpriram em mim, mas agora eu vou dizer as profecias que estão se cumprindo nessa geração. E essa história que ele contou vai explicar exatamente o que está acontecendo ali. Tá? Não só o que acontece nos nossos dias, mas o que estava acontecendo na época de Jesus. Porque você pode pensar assim, poxa vida, Jesus é o Filho de Deus. Quando ele fala, as suas sementes, as suas palavras, elas deveriam fazer efeito em todos os corações. Né? Então, todos os homens deveriam se render, mas por que alguns não se rendiam? Por que alguns não se voltavam ao Senhor? Nós vamos compreender a partir dessa história. Aí Jesus continua no verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha que interessante. Aqui Jesus está falando sobre o privilégio do tempo em que os discípulos, né, e aquela geração estava vivendo.
Porque muitos profetas e justos do passado desejaram ardentemente viver aquele momento. Desejaram ardentemente conhecer o Messias. Mas a eles não foi dado aquilo, foi dado àqueles homens. Se perguntar, até nós desejaríamos, né? Quem é que não desejaria viver na época de Jesus e ver isso com seus olhos, né? Acontecendo? Eu desejaria demais. Eu desejaria demais isso. Tipo, é algo que seria fantástico, né? Viver aí no tempo de Jesus e ver ele se manifestar. Eu só temo que eu fosse um dos fariseus ali. Ou que eu fosse de umas pessoas que ouvissem ele e entrasse por um ouvido e saísse por outro. Só temo isso. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Né? A irmã perguntou assim: por favor, qual é a versão da Bíblia que o Gui lê? É NVI, amada. NVI. Tá bom? Mas vamos lá, continuando. Jesus fala no verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Então, em outras palavras, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo agora na história desse mundo. Através da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quem que é o semeador, irmãos? É o Senhor. Ele que saiu do seu trono, do seu alto e sublime trono, e veio semear nesse mundo. Ele é o semeador que está andando por aí, lançando as suas sementes. Né? Mas o que seria a semente? Ele vai explicar para nós. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Opa, olha que interessante. Quando alguém ouve a mensagem do reino, quando alguém ouve o evangelho, a boa notícia, quando alguém ouve isso, a mensagem do reino, então quer dizer que a semente é o evangelho. A semente é a mensagem do reino. Quando alguém ouve, ele vai dizer, e não entende o que ouviu, porque nós podemos ouvir o evangelho e entender, e ouvir e não entender. Muita gente ouve e não entende. Eu compartilho o evangelho para muita gente e tem muita gente que não entende o que eu digo. Por mais que eu tente ser o mais claro possível. Por quê? Porque alguma coisa está errada ali dentro. E Jesus está explicando isso. Ele está dizendo aqui, ó, a pessoa não entende. Ai, Gui, mas você deveria se fazer entendido. Beleza, a gente se esforça, mas até Jesus falava e tinha pessoas que não entendiam. Porque aí já não dependia só dele. Né? Ou vocês acham que existe alguém que comunicou melhor o evangelho que o próprio Senhor? A mensagem do que o próprio Senhor. Mas mesmo assim muitos corações eram duros. E eles não entendiam. Então, Jesus compara isso aí com o primeiro terreno como sendo a estrada, a beira do caminho. É dura, rígida. Então, não entende. Aí o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. O maligno vem, ele está falando que os pássaros que vieram e comeram as sementes, tomaram as sementes, são o maligno, são o diabo. Então aqueles pássaros da história de Jesus, aquelas sementes que caíam na beira do caminho, elas não penetravam na terra de jeito nenhum. A terra era rígida. O que ia acontecer naturalmente? Os passarinhos viriam e levariam embora. E ele está dizendo que o maligno é como esses pássaros. Se a mensagem não entra, ele vem e leva embora. Ele toma a mensagem. Tá? Essa é a explicação para o primeiro terreno. O semeador, Jesus, ele vem, ele semeia. Só que algumas vezes a mensagem, né, a palavra chega num caminho tão duro, mas tão duro que a mensagem não entra. E o maligno vem e leva embora. Primeira coisa. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Verso 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, então terreno pedregoso era aquele que ele não é duro nem mole, né? Então ele tem vários tipos de... Ele é um pouco mole, mas também um pouco duro, cheio de pedra. Rochoso ali, né? Meio seco em umas partes, meio molhado em outras. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, é daquela semente que ela ficou ali, ela recebeu água da chuva, luz do sol, e ela liberou ali o seu broto que entrou, conseguiu achar alguma fresta na terra,
e se conectar à terra, e começou a brotar muito rápido, né? Muito rápido visivelmente, aparentemente muito rápido. Né? Ela recebe a palavra com... aquela semente, ela representa, né? Aquela situação daquela terra representa pessoas que recebem a palavra com grande alegria. Então o semeador vem, Jesus vem, ele coloca a palavra, ele entrega a palavra para essa pessoa, ela entra no coração da pessoa e ela recebe rapidamente, muito rápido e com muita alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Só que olha que interessante, aquela semente ela não consegue penetrar na terra e fazer raiz, porque tem muita pedra, ela é meio rígida na terra, pedregosa. E como ela não consegue criar raízes, ela não permanece. Você já conheceu pessoas que ouviram a palavra, se alegraram, receberam no Senhor com muita alegria, virou explosivo de uma hora para outra? Você fala, caraca, cara, que rápido, né? E o fulano tá tão animado em Deus. Mas do nada o cara, nossa, mas foi tão rápido, então 3 meses depois já tá no mundo de novo. Já viram? Alguém conheceu pessoas assim, né? Ah, irmão, o Zé diz que conheceu muitas pessoas assim. No caso do primeiro também, tem pessoas que, ali Jesus está falando daquelas pessoas que ouvem a palavra, mas tem um coração tão duro que não entendem e não fazem questão de entender, não estão nem aí. Então a palavra vem até eles, mas não entra. Aí o segundo grupo está dizendo que a palavra vem, entra, mas não entra totalmente. Entendeu? Porque tem muita pedra ali. É muito duro ali ainda. Então ele não consegue gerar raiz. E não permanece. Tá? Então esse é um outro tipo de pessoa. Tá? Vamos lá. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então, a primeira dificuldade ali que se tem por causa da palavra, a pessoa deixa quieto. Então, é queimada pelo sol, não permanece. Então, esse segundo grupo é representado por essa segunda terra. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha que interessante. Aquela terra, né, que recebeu uma semente, boa semente, toda semente que cai é boa, tá? A semente que o semeador sai semear é a sua palavra, é o evangelho. Então a semente é boa e ela é poderosa para gerar vida, e muita vida, vida eterna. Só que quando ela cai naquele terreno entre os espinhos, já tinha coisas plantadas lá. E eram coisas más, né? Eram aqueles espinhos. E é interessante que quando a palavra ela vai, ali é uma terra boa, mas tem muita coisa plantada. Então ela começa a crescer, mas ao mesmo tempo é sufocada, é oprimida, reprimida a vida que sai daquela semente. Jesus está falando que isso é representado por aquelas pessoas que recebem a mensagem, abrem o coração para a mensagem do Evangelho, brota a semente, né? Ele deixa, né? Sim, e a semente entra lá dentro. Mas o problema é que dentro daquela terra já tem muita coisa plantada. E tem coisas espinhentas ali. Coisas ruins, coisas malditas. Espinho fala de maldição, tá? Da queda. Tem coisas ruins ali, coisas da queda ali dentro do coração. E aí o que acontece? A palavra começa a crescer, né? E os espinhos começam a sufocar. Né? E aí ele vai dizer que são as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. Tá? Então, a hora que a mensagem, né, ia gerar fruto, ia gerar vida naquele coração, os espinhos começam a sufocar o quê? As preocupações dessa vida. Você pode dar exemplo de preocupações dessa vida, irmãos? Que tipo de preocupação da nossa vida que pode nos afastar de Deus? Escreve aí. E ele coloca o engano das riquezas também, né? Que
você está começando a desenvolver uma vida aí com Deus, daqui a pouco você começa a ficar vislumbrado com as coisas desse mundo de novo e desejar, de fato, ser rico, correr atrás de dinheiro, correr atrás de vencer na vida e tudo tal, e um monte de outras coisas, e acaba deixando a realidade do Evangelho de lado, né? Acaba não deixando Deus crescer em vida, a palavra crescer em vida no seu interior, né? Fique em paz, meu irmão. Ai. Leninha. Agora, em relação às preocupações dessa vida, ó, olha que interessante, a irmã falou, relacionamentos, né? Preocupações financeiras, tentações da carne, né? As dificuldades. Muito bom. Na verdade, por exemplo, aquela desculpa, né? Você já viu alguém que, cara, ele começou muito bem, a vida de Deus está desenvolvendo na vida da pessoa, mas ela trabalha demais. Tem um amigo meu, um irmão, que ele é muito apaixonado por Jesus. Ele é muito doido. Ele ama muito o Senhor. E ele creu no Evangelho, a semente entrou no coração dele. Só que assim, é coisa de mais de 10 anos. Sempre que eu tô com ele, a conversa é a mesma. Mas eu trabalho demais. E de fato ele trabalha demais. Ele trabalha demais, ele é empreendedor e ele trabalha muito. Então assim, todo o tempo dele é voltado ao trabalho. Então ele só vai na igreja, mas ele não é um cara frutífero. Você não vê assim frutos dele. E é um cara que tem um potencial muito grande em Deus, em ter frutos. Em ter pessoas, né, sendo transformadas ao redor dele e tal. Ele tem um potencial muito grande. Mas ele não consegue. Nem da família dele. Ele consegue dar testemunho, sim, mas ele não consegue ser uma influência e gerar vida e frutos na vida dessas pessoas, né? Seja no trabalho e tal, porque ele é muito preocupado, muito inquieto e corre muito atrás das coisas desse mundo, né? Então, no caso dele, não é nem que ele queira ficar rico, né? Que ele já é melhor de vida, mas não é ricão assim, né? Mas ele tem sua casa, tem seu carro, tem as suas coisas, né? Tem o seu negócio, mas ele trabalha demais, cara. Parece que ele não consegue fazer outra coisa a não ser trabalhar. Quer trabalhar, e sempre a desculpa dele é o trabalho. Então, as preocupações da vida... tem um negócio da câmera que você esquece. Desculpa aí. Não, fica em paz. Quer o carregador também? Fica em paz, mano. Então, as preocupações da vida... muitas vezes elas vão nos minando, né? E sufocando a mensagem. A mensagem ia se desenvolver e gerar muito fruto, mas as coisas dessa vida, desse mundo, né, são muitas desculpas que a gente dá e a gente não consegue gerar fruto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma possibilidade muito grande da maioria de nós aqui nessa leitura bíblica. A maioria dos irmãos aqui está nessa situação hoje. Qual situação, Gui? De ser uma terra que recebeu muito bem a mensagem, mas tem muitas outras coisas plantadas aí dentro também. Muitos outros objetivos, sonhos, espinhos. Quem aqui não tem tempo para ir à igreja e estar com os irmãos? Diga, eu. Quem aqui não tem tempo para ler a palavra? Quem aqui não tem tempo para orar? Quem aqui não tem tempo para ir pregar o evangelho para alguém? Né? Não tem tempo para ir falar do Senhor para alguém? Quem aqui não tem? Na verdade, tempo você não tem vergonha. Tem vergonha na cara. Porque nós somos assim. Nós damos muitas desculpas. Nós temos 24 horas. Nós somos péssimos administradores do nosso tempo. Nós priorizamos todas as coisas, menos o Senhor. Né? Esses dias eu ouvi uma frase, até fiz um videozinho, né, baseado nessa frase, que diz assim: o problema não é você não ter tempo para Deus. O problema é você ter tempo para todo o resto. Quero até fazer uma camiseta do Parábola com essa frase mais para frente.
que eu achei uma voadora, né? O problema não é você não ter tempo para Deus. O problema é você ter tempo para todo o resto. Porque se você tem tempo para todo o resto, o que está dizendo? Está dizendo que Deus não é sua prioridade. Ele passa longe de ser sua prioridade. Além de não ser sua prioridade, ele passa longe de ser sua prioridade. Deu para entender? Então, é os espinhos. Tá? E a maioria de nós, provavelmente, aqui, tem recebido a palavra, tem recebido a semente do Evangelho de Cristo nos nossos corações, só que entre espinhos. E vai viver uma vida inteira. E sabe o que me entristece? E eu lamento do fundo do meu coração que a maioria aqui dos irmãos, eu gostaria que não fosse assim. Mas há uma grande possibilidade de você viver a vida inteira assim. E você não gerar frutos para o Senhor, você ser alguém infrutífero. Por mais que você recebeu muito bem a palavra e deixou ela agir muito bem no seu coração, as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas, o desejo de ter, né? E as coisas do seu cotidiano, você vai deixar elas sufocarem. Você vai deixar elas sufocarem. A Ju disse assim, tá repreendido, Gui. Tá repreendido mesmo, minha irmã. Tá repreendido toda a nossa falta de comprometimento. Tá repreendido toda a nossa falta de realidade em Deus. Né? Que nós possamos de fato olhar para o Senhor. O grande, alto e sublime semeador. Aquele que veio para mudar a história do mundo. E mudar a nossa história. E receber a sua palavra em nosso coração de verdade. Né? Que ele possa mudar a nossa história. Que a sua mensagem, que a sua semente possa encontrar lugar verdadeiro em nosso coração. E não ser sufocada pelos espinhos. Tá? Então só antes da gente ler o próximo terreno, pensa aí. Será que tem espinhos na sua vida? Você consegue enxergar espinhos aí? Você consegue ver espinhos na sua jornada, na sua realidade? Esses espinhos, eles impedem que você gere frutos para o Senhor e para o reino. Você precisa pedir para o Senhor, né, e permitir que o Senhor arranque esses espinheiros daí, essas ervas daninhas. Você precisa lançar isso no fogo. Né? Se a terra é o nosso coração, eu gosto de dizer que a terra aqui é o nosso coração. Né? Nós temos que render ao Senhor e arrancar essas coisas de dentro de nós. Dando lugar somente a Ele. Amém? Mas vamos continuar. E tem muita gente assim. Irmãos, é interessante, né? Eu contar pra vocês, eu tenho amigos, irmãos. Tem um amigo meu que a gente foi orar com ele. E ele ama muito Jesus. Só que ele tá muito mal, ele tá muito decepcionado com Deus. Por frustrações que ele teve na vida e tal. E ele tá passando por um momento muito difícil mesmo. Mas ele ama, ele é um amado. Entendeu? É uma pessoa muito especial. Mas ele tá tão travado, ele não consegue produzir nada. Ele tá mal, entendeu? O evangelho tá sufocado entre espinhos ali na questão dele. Mas eu tenho outros amigos também, eu tenho algumas irmãs e amigas que a vida é um desastre delas. Eu falo assim, meu Deus, que vida de complicada. Mas mesmo assim elas permanecem gerando muito fruto, cara. A tempestade vem, a água vem, os ventos sopram, né? A inundação vem e elas geram muito fruto, porque a casa delas está sobre a rocha. Elas são doidas, apaixonadas por Jesus. Né? Elas são como uma terra fértil, uma terra boa. Né? Então, na verdade, o problema não são as tribulações, o problema são os nossos olhos. Onde estão seus olhos em meio às tribulações? Né? O apóstolo Pedro, ele
andou sobre as águas quando ele descansou os olhos dele sobre Jesus e confiou na sua palavra. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. E assim também é com cada um de nós, né? Assim é com cada um de nós. Vamos lá. Então, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-as infrutífera. Tem gente aqui que está com a vida muito infrutífera, não produz nada para o Senhor, nada para o reino. Né? Não produz, em que sentido que eu quero dizer? Não prega o evangelho para ninguém, não ensina a Bíblia para ninguém, entendeu? Não coopera com o Senhor para ninguém, não serve os famintos, os órfãos, as viúvas, não representa Jesus em nada que ele pediu, nada. Né? Tem muita gente que está assim, por quê? Ou porque está preocupada muito com a sua própria vida, ou porque está enganado pela sedução das riquezas. Está lutando para ficar rico, não tem tempo. Entendeu? Um gasta tempo demais com a sua vida para resolver seus problemas de agora, e outro está tentando resolver os do futuro, que quer ficar rico. Né? E o grande problema é tirar a centralidade do seu coração do evangelho, então acabando não tendo tempo para Deus. Aí, então tem algum problema eu ganhar um pouco mais e tal? Não tem problema você ganhar mais. Né? Você pode ser uma irmã que ganha 100 reais por dia, né, no seu trabalho, mas você também pode ser uma irmã que ganha 1 milhão de reais por dia no seu trabalho, depende. Né? Pode ter alguém entre nós aí que, sei lá, quem que ganharia 1 milhão por dia? Um presidente de alguma empresa muito grande, ou um investidor, ou um bem grande, ou um advogado de grandes causas, né? Sei lá. Alguém que é dono de uma empresa multinacional, não sei. Então, o evangelho, ele alcança todos os corações. Não tem nenhum problema você ganhar mais. O problema é qual é o lugar que isso que você ganha tem tomado no seu coração. Né? Porque tem gente que tem mais recursos que é desprendido dos recursos. E tem pobre que é muito prendido nos recursos. Então, ao mesmo tempo, essa sedução das riquezas é algo que trava muito, muito mesmo a vida cristã. E não deixa os irmãos serem frutíferos. Né? Mas vamos lá. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque provavelmente a maioria de nós está estagnado nisso aqui. Ou nas preocupações dessa vida, ou no engano das riquezas. Nós não podemos ter riquezas aqui. Não, nós não podemos ser enganados por elas. Podemos ter sim. Inclusive o Senhor Jesus, ele aconselha a gente a ter riquezas. Mas não nesse mundo, mas nos céus. Né? Ele fala, não tenham riquezas na terra. Ele fala, não junteis, né, tesouros na terra. Não junteis riquezas na terra. Não vivam construindo a sua vida por isso. Não trabalhem para ficar rico. Trabalhem para que o reino avance. Trabalhem para que pessoas sejam transformadas. Né? Enfim. Versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então ele está falando sobre aquele que ouve, entende o que ele está o evangelho, recebe no seu coração como uma terra boa, uma terra tratada, uma terra que não tem outras coisas ali atrapalhando, e dá muito fruto. Percebe que das 4 terras só uma dá fruto? Ele está dizendo isso para figurar, né, como as pessoas recebem o evangelho nos dias de hoje. E naqueles dias também. Né? Porque quando Jesus estava andando na terra, ele era o semeador que saiu a semear. Quando ele ensinava, algumas pessoas tinham o coração duro, como aquela das estradas do caminho. A mensagem vinha, batia neles e voltava. Eles são tão duros como uma estrada que a mensagem não entra. E o diabo vem lá e rouba deles.
E eles acabam não entendendo nada, por causa do seu coração duro. Só que ali na época de Jesus também tinha algumas pessoas que tinham, né, o seu coração como o solo rochoso. Eles ouviam Jesus e se alegravam muito, ficavam super empolgados. Conheceram Jesus, Jesus passou pelo seu povoado, eles ficaram super empolgados, nossa, e tal, e tal. E brotava rápido, muito rápido. Só que qual é o problema? O solo era rochoso, né? Tinha um monte de pedregulho lá, tinha um monte de coisa. Então eles não tinham uma terra boa e firme né, no seu coração para manter a mensagem. Aí quando veio as primeiras dificuldades em seguir Jesus, eles desistiam. Quando eles ouviam Jesus dizer que, por exemplo, era necessário, né, fazer tais coisas, viver de tal forma, virar a outra face, né, andar a outra milha, perdoar. Então, aquilo começou a ficar difícil para eles. Assim, falaram, não, isso é muito difícil. E quando eles acabavam vendo Jesus ser rejeitado, né, pelo povo em alguma coisa, aí eles já, entendeu? Já acabavam deixando Jesus de lado. Brotou muito rápido, se animou, muito empolgado, mas parou. É o famoso fogo de palha. Fogo de palha. Escreve aí, fogo de palha. Quem é que já ouviu falar desse termo? Fogo de palha. É aquele que pega fogo rápido, mas já apaga rápido também. Então, esse é o do solo rochoso. Acontecia com muitas pessoas que seguiam Jesus. Né? O irmão disse que usa todo dia o fogo de palha na lista. Mas vamos lá. Prosseguindo, nós temos agora então aqueles que eram solo entre os espinhos, né? Cheio de espinhos, já tinha coisa plantada. Então, tinham outras pessoas que Jesus ia passando, ele ia ensinando e tal, a mensagem do evangelho entrava nos corações, eles recebiam muito bem. A mensagem ela é firmada no coração deles, eles criam em Jesus, né? Brotava, crescia, mas não gerava fruto. Por quê? Porque naquele solo tinha muitas outras coisas que roubavam a água da árvore. Roubavam a água do evangelho, roubavam a energia do evangelho. Por mais que a pessoa recebeu muito bem a palavra, ela ainda era uma pessoa que sonhava em ficar rico. Então, a paixão das riquezas desse mundo seduzia muito ela. E também as preocupações do cotidiano seduziam muito ela. Seja em relação a relacionamentos, né? Seja em relação a dificuldades do dia a dia ou a desafios do dia a dia, né? As coisas do cotidiano, né? O trabalho, como eu falei de um amigo meu aqui agora para vocês. Então, por mais que eles são firmados em Cristo e tem ali muito bem estruturado, está bem enraizado, não produz nada. Certo? E tinham muitas pessoas que, conforme Jesus iam passando, iam conhecendo ele, iam recebendo ele, e isso acontecia dessa forma. Eles não eram fogo de palha, né? Eles tinham vida. Era uma terra que conseguiu manter a vida, mas era uma vida que não produzia fruto. Porque estava muito envolvido com as coisas desse mundo, né? Faz sentido, não? Tem como você ter Jesus e tá muito envolvido com as coisas desse mundo? Aqui ele não está falando de coisas pecaminosas. Ele está falando de coisas do cotidiano que embaraçavam, dificultavam as coisas ali. Mas vamos lá. Mas por fim ele diz que alguns, né, têm o coração como a terra boa, né, que recebem, brota, enraiza bem e geram vida, e muita vida. Deu para entender? Aí isso é o caso dos discípulos, dos apóstolos, né? Daquelas mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, daqueles que viram algo no Senhor e deixaram a palavra entrar realmente no seu coração e serem transformados. Então, o caso de muitas pessoas realmente que foram tocadas e transformadas pelo Senhor.
E eu espero do fundo do meu coração que esse seja o seu caso também. Pessoas que foram tão tocadas por Jesus que se comprometeram, né, a viver por Ele. Se tornaram uma terra fértil. Multiplicaram a vida que lhes foi confiada. A semente é um pouquinho de vida, né? E eles multiplicaram em muito, produzindo vida e frutos daquilo que lhe foi confiado, né? A irmã Érica disse assim, ó, como o jovem rico que queria seguir a Jesus, mas não quis abandonar as suas riquezas terrenas. Um ótimo exemplo. O jovem rico é um exemplo muito bom de alguém que, ao mesmo tempo que amava a Deus, né, acabou não prosseguindo ali nessa questão de produzir frutos com Ele, né? Muitas vezes as nossas vidas são assim. É interessante, irmãos, que no reino de Deus existirão pessoas que foram muito frutíferas e pessoas que não tiveram frutos. Mas essas que não tiveram muitos frutos, né, bons frutos, né, ou muitos bons frutos, porque também tem em quantidade e tudo mais, não significa que elas não sejam salvas, mas significa que elas não desenvolveram a salvação, muitas vezes. Elas não desenvolveram ao ponto de gerar frutos com Deus. A interação delas com Cristo não foi tão grande e genuína quanto deveria ser. E no reino vindouro, essas pessoas não serão recompensadas da mesma maneira que aqueles que geraram muito fruto. E isso é justiça. Normal. Assim como é muito justo que aquele que fez mais mal pague mais do que aquele que fez pouco mal, é muito justo que aquele que fez mais bem receba mais do que aquele que fez pouco bem. Ah, Gui, mas tem uma parábola lá das dracmas e tal, né? Das dracmas do pagamento lá, né? Que ele paga a mesma coisa para todo mundo, né? Não importa o tanto tempo que trabalha. Aquilo ele tá falando de outra coisa, né? Da jornada. Eu não sei se era em Mateus. Se for em Mateus, a gente vai falar sobre essa parábola ainda. Ou era em Lucas. É outro assunto, outra retórica. Tem a ver com a salvação, tem a ver com a inclusão no reino, né? Tem a ver com o denário, todo mundo vai ter, né? De certa forma, né? O fato de ser parte da família de Deus, né? Estar diante dele e tal. Mas há um pagamento superior, como a gente vai ver na questão dos talentos, né? Um tinha 5, outro tinha 2, outro tinha 1. O de 5 multiplicou, virou 10. Então, ele foi honrado por Deus, né? Por Deus, né? Pelo seu Senhor. E o Senhor dele falou assim, ó, então agora você vai governar sobre 10 talentos. O que tinha 2 multiplicou, ficou com 4. Você vai governar sobre os 4. Agora, o que tinha 1 só enterrou, não foi frutífero. E até aquele que ele tinha foi tirado dele. Então, tem histórias que Jesus conta sobre isso. E a minha pergunta para você nessa manhã, será que você tem enterrado o seu talento? Será que você tem sido uma terra cheia de espinhos? Limpe o seu coração. Deixa o evangelho agir. Deixa ele te mudar. E enquanto você vai sendo mudado, você vai testemunhando por onde quer que você passa. Vai anunciando o amor dele. Vai falando para todo mundo o que tem te mudado, né? Então que a gente não seja pessoas infrutíferas, mas que nós possamos render a nossa realidade e a nossa história ao nosso amado Senhor, vivendo para a glória dele. Amém? Quantos aqui gostariam de ser terra frutífera? A Alessa disse, é o galardão. Exatamente, irmã. É o galardão. Essa palavra galardão significa recompensa. E é tanto que aqui, até a terra que produz, ela produz de maneira diferente, né? A terra que produz, ela produz 1 a 60, não, 1 a 30, outra a 60 e outra a 100. Então, quer dizer, tem algumas que produzem 30 vezes mais, outras 60 vezes mais, outras 100 vezes mais, né? E serão tratadas dessa maneira, né? O Senhor Jesus, ele também usa uma outra parábola depois para falar sobre as cidades, né? Acho que é a parábola das minas, tem dos talentos e das minas. Aí aqueles que são fiéis, né, ali governando sobre aquelas minas, a eles são confiadas, né, 10 cidades.
A outra é confiado 5 cidades. Né? Então, mas aquele que não foi fiel no governo ou no seu trabalho diante do Senhor não vai governar sobre nada. Porque ele está falando sobre reino, né? Sobre galardão. Eu fiz um vídeo falando sobre isso esses dias. E isso tem tudo a ver com o envolvimento nosso na obra de Cristo. Até onde nós estamos envolvidos. Tá? É isso aí, meus irmãos. Entenda que você está sendo chamado para fazer parte da história mais extraordinária de todo o universo. Diante dos seus olhos está o maior privilégio de todos os tempos. Ontem eu pregava para os meninos do Legendário ali, né? Fui chamado para compartilhar com eles. E eu falava justamente sobre isso, né? O toque de Jesus que nos convoca. O toque convocador. E convoca a gente a sair de uma história temporal para uma história eterna. E nós somos muito privilegiados por ter sido tocados por Ele. É um imenso privilégio isso. A grande pergunta é, até onde nós estaremos envolvidos na sua história? Até onde será o nosso envolvimento na história de Deus? Pensa nisso. Amém? Primeiro precisa limpar o coração. Muita gente não sabe como fazer isso. O coração é a terra. Se ele estiver cheio de erva daninha, não vai nascer coisas novas ali. Então, o jeito de limpar o coração é se arrependendo e perdoando. Geralmente o que mina o teu coração é muito perdão, vai sair com perdão e com arrependimento. Né? E com idolatria, e com desejos por coisas mundanas e temporais. Irmão, se nós simplesmente raciocinarmos assim, beleza, hoje eu tenho vida eterna, Jesus me deu vida eterna, eu vou viver para sempre. Qual é o sentido de eu lutar por coisas que vão durar alguns anos? Porque é isso que nós fazemos. Né? Não tem nenhum problema, né, eu trabalhar para trocar um mês de trabalho meu por uma geladeira, né, ou por uma máquina de lavar. Né? Então, meus pais compraram uma máquina de lavar agora. Meu pai pagou R$1.600. R$1.600 é um salário mínimo. Então é como se eles tivessem trocado um mês de trabalho deles por uma máquina de lavar. Tem algum problema fazer isso? Não. O problema é que o que nós fazemos? Eles precisam da máquina de lavar para facilitar a vida deles, né? Para que eles ganhem mais tempo lá em outras coisas. O problema é que a maioria das pessoas está focada simplesmente em trocar sua vida por coisas perecíveis. Tá? Então, coisas que vão ruir com o tempo e não se importam em construir e buscar coisas celestiais, coisas eternas. Né? Esse que é o problema. Então, e na maioria das vezes a gente está correndo atrás do vento. Por quê? Porque a gente está correndo atrás de coisas que vão perecer com o tempo. A gente quer os melhores carros, as melhores casas e tal. Tinha um irmão, era interessante, né? Sempre que a gente passava do lado de um ferro velho, esse irmão olhava para mim, me cutucava e falava assim: olha aí, Gui, esse é o fim do sonho de todos os homens. Esse é o fim do sonho dos homens. Todos os homens, né, falam assim: esse é o fim do sonho dos homens. É o cemitério de sonho de homens. Ele apontava pro ferro velho. Por quê? O que ele queria dizer com isso? Que a gente sempre está sonhando com o melhor carro, mas olha, todos eles vão parar no ferro velho. É questão de tempo. Né? Então nós trocamos a nossa vida por coisas que vão perecer. Ou nós trocamos a nossa vida por coisas que vão durar eternamente. Nós lutamos por coisas eternas. Deu pra entender? Então não tem problema a gente comprar uma máquina de lavar, uma geladeira, uma televisão e tal. O problema é nós sermos fissurados por isso. E vivermos só para isso. Só para isso. Tem gente que está construindo sua vida só em ter coisas. E não em ser, em produzir para o reino. Né? E eu sei que você pode pensar nisso. E cada um pode julgar o seu próprio coração. Como eu tenho vivido minha vida? Será que eu tenho vivido uma vida diante de Jesus? Entendendo a beleza desse chamado que Ele me deu? E eu tenho construído minha história em gratidão ao Senhor. Falando: Senhor, eu sou grato, Senhor, porque de fato o Senhor tem transformado a minha história, a minha realidade, e eu quero produzir muitos frutos para o Senhor. Né? E aí você vai lá, prega o evangelho para um, ajuda o outro, consola o outro,
discipula o outro e tal, e se envolve naquilo que Jesus, né, te chamou a se envolver. Ou você simplesmente é um frequentador de igreja, ouve uns louvor de vez em quando, dissicíssimo dá alguma oferta, e vai viver sua vida trabalhando, né? Que nem ontem, né? Eu fui conversando com o Paulo era um Uber que me levou lá até a fazenda Rio Grande. Fui 1 hora conversando com ele. Eu divido a minha vida em duas. Uma é a minha vida natural, né, minhas coisas aqui na terra, tal, e outra é a minha vida espiritual. Eu falei, Paulo do céu, não tem, cara, como dividir, cara. Não tem como você viver duas realidades. Você pode dividir isso na tua cabeça, mas na prática isso não é dividido. Na prática você vai viver simplesmente para sua vida natural. Né? Não deu tempo de conversar muito com ele sobre isso, né? A gente entrou em outros assuntos ali sobre evolucionismo, a criacionismo, a existência do Senhor e tal. Mas ele tinha algumas confusões assim nesse sentido. Né? Mas um cara super gentil, super simpático, super amável, né? Gente boa demais. Aí a gente foi conversando. Passou muito rápido até a viagem, de 50 minutos. Mas ele com isso na cabeça, né? Então, a minha vida física e a minha vida espiritual. Não existe isso. A nossa vida é uma só. E ou nós vamos viver para esse mundo ou nós vivemos para a glória de Deus. Então nós somos... Não tem como eu coloco uma roupa para servir a Deus e outra roupa para viver nesse mundo. Não. Enquanto eu estou andando por aqui, enquanto eu estou servindo a minha família, enquanto eu estou indo para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a padaria, eu preciso ser o mesmo e um representante do Senhor. Né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deu para entender? Deu para clarear? Bendito seja o Senhor. Tá. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor. Mais um dia diante da tua palavra. Mais um dia diante do Senhor. Mais um dia que nós podemos tocar a sua face, Senhor. Buscar a sua face, né? Tocar a sua presença. E como é bom, Senhor. Como é bom estarmos nesse lugar. Como é bom começar os nossos dias aos seus pés. Muito obrigado. Nós queremos começar esse dia em arrependimento, Senhor. Porque a maioria de nós aqui está como aquela terra que já tem muitas outras coisas plantadas nela. Muitos espinhos. Muitos de nós aqui ainda sonham, Senhor, com as seduções da riqueza. E esse sonho faz com que boa parte do nosso tempo e das nossas escolhas, né, e das nossas decisões seja voltada a querer ficar rico, a querer ter mais riquezas. O clivo central das nossas decisões tem sido esse muitas vezes. Muitos de nós também aqui estão enrolados com tantas coisas dessa vida, assim. Tantas coisas, seja trabalho, seja estudo, seja tanta coisa, e a gente não olha para o Senhor. A gente não prioriza o Senhor nesses ambientes, né, nessas escolhas, nessas coisas que acontecem. Perdoa a gente, Senhor. A gente está cercado de espinho, e por mais que a gente tenha recebido muitas vezes a tua vida de uma maneira extraordinária, nós não frutificamos nada, não geramos nenhum fruto. Perdoa a gente, Senhor. Faz de nós uma terra boa, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e tira, Senhor, todas as pedras, Senhor. Primeiro, Senhor, rega essa terra, Senhor, com a tua palavra, com o seu Espírito, com o seu amor. Vem com a sua santa paz, Senhor, e mexe, Senhor, revira a terra do nosso coração, Senhor. Deixa ela levinha, ela soltinha, Senhor. Peneira essa terra, Senhor. Tira todas as pedras, Senhor, todos os pedregulhos, Senhor, todas as partes rochosas, Senhor, que tem atrapalhado produzir. Arranca os espinhos, Senhor. Arranca os abrolhos, Senhor. Arranca, Senhor, tudo aquilo que está plantado, desde as plantas até a raiz, Senhor. Arranca até a raiz, Senhor. Para que a nossa terra, nosso coração fique limpinho. E produza muito fruto em união com a tua palavra. Para a alegria do Senhor e para a glória do seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
E amém. Amém, meus amados. Bendito seja o santo nome do Senhor. Hoje nós ficamos em mais de 800 irmãos aqui somados às redes. Glória a Deus por isso. Nós possamos ser 800 terras boas, né, e tratadas diante do Senhor. Amém. Para gerar para Ele muito fruto. Que o seu dia seja incrível, né? Que você seja uma bênção por onde você passar. Que nós possamos desfrutar muito do Senhor e da sua realidade nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, lembrando que nós temos as nossas leituras bíblicas aqui todos os dias, né, de segunda a sábado às 7h20 da manhã. Lembrando que nós temos uma comunidade no WhatsApp que é gratuita. Lembrando que nós temos camisetas que despertam conversas sobre Jesus, né? Camisetas evangelísticas também para vender, os irmãos que quiserem comprar para abençoar. O link está na bio. Tarará. O que mais tenho para lembrar? Eu queria pedir para os irmãos oração também, né? Pela tia Selma. Tia Selma que está lutando contra um câncer, né? Senhor, alcança a tia Selma, Senhor. Faz ela permanecer em Ti, Senhor. E que ela permaneça firme, Senhor, na Sua presença, né? Te amando cada vez mais e segura em Ti. Oro também por cada irmão enfermo, Senhor, e cada familiar nosso enfermo, amigo nosso enfermo. Cada situação, Senhor, que foge ao nosso alcance, nós não podemos resolver, Senhor, por nós mesmos. Nós clamamos pelo Seu socorro, Senhor, pela Sua intervenção. E crendo que apenas um toque do Senhor, apenas um toque, muda todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e é isso, tá? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E ora por um amigo que está desaparecido, Senhor Jesus, que ele possa ser encontrado, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da família desse rapaz. Meu Deus, que coisa. Irmãos, nós temos uma comunidade no WhatsApp que tem um grupo de oração, tá? Então, as irmãs oram diariamente lá. Vocês podem interagir conosco lá e tá com a gente, beleza? O Brandon perguntou assim, você é dublador? Sim, irmão. Da Bíblia aqui, só nas redes sociais, né? Não sou dublador não, amado. Mas só quando eu leio a Bíblia eu viro dublador. Orem por mim também, né? Que essas aulas sejam maravilhosas, né? Continuem sendo maravilhosas. Que a palavra de Deus possa entrar no coração dos alunos aqui e gerar muita transformação para eles. Orem para mim também que eu permaneça, que eu ganhe energia do Senhor, muita energia. Que eu estou muito cansado, tenho dormido pouco essas noites. Minha rotina tem sido bem puxada, né? Quando eu venho para Curitiba aqui, e me falta tempo, cara. Me falta tempo para tudo. E todo deslocamento é muito longe, mas da onde eu tô aqui. Então meu dia tá muito preenchido e eu sempre tô chegando bem tarde. Que o Senhor possa renovar nossas forças, as minhas e as suas, que tá cansado também. Amém? E Senhor, nós queremos orar pelo nosso país, Senhor, pelo Brasil mais uma vez. Colocamos o Brasil em suas mãos, Senhor. Senhor, nós oramos para que o coração, Senhor, dessa nação, Senhor, seja amolecido. Não seja duro, Senhor, ao ponto da Tua palavra não entrar e o diabo vir e levar embora. Que o coração dessa nação, Senhor, não seja pedregoso, Senhor, meio mole, meio duro, ao ponto dele não conseguir gerar raízes na Tua palavra, Senhor. Senhor, que o coração dessa nação não seja um coração cheio de espinhos, cheio de preocupações, cheio de coisas de interesse dessa vida, Senhor, que sufocam a Sua palavra, mas que seja um coração preparado para Ti. Espírito Santo de Deus, prepara esse país, Senhor. Os brasileiros, e que o Teu Evangelho alcance esses corações, Senhor. Corações como terra boa, para Te conhecer e para serem transformados pela Sua presença e gerar muito fruto por onde quer que passe. Em nome de Jesus. Amém. Como diz o pastor Wilson ontem, ele falou assim, transformados para transformar.
né? Você seja transformado para transformar. Tá bom? Irmãos, é isso. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. É que eu tenho que ir, eu não tomei café da manhã ainda, eu já vou dar aula daqui a pouco. Pessoal do Tangram, do Insta. Como eu posso entrar nas aulas? Tem online? Não é online, irmã, é físico, aqui na Jocum Almirante Tamandaré, do ladinho de Curitiba. É que o Panguei, eu vou começar a gravar os áudios das aulas e disponibilizar no grupo, pra quem quiser. Tem que lembrar isso. Quando eu viajar, assim, se vocês puderem me lembrar, posso fazer isso pelo menos com áudio, né? Os irmãos e irmãs que quiserem ir trabalhando e ouvindo, né? O que ia falar pros irmãos? Vai perder a hora do café? Já perdi, irmão. Já perdi. É isso, tá? Amo vocês. Jesus é o Senhor. O reino vem. E até amanhã, às 7h20 da manhã, tá? Não deixem de seguir a gente lá no nosso canal, se inscrever no canal, compartilhar a nossa leitura bíblica com mais irmãos, curtir bastante, comentar, tá? Perdão que tá bem corrido pra mim nesses dias aqui. Apertar o hypar. E obrigado por tudo, amados. Um beijão. Paz. Tchau. Acabou? Acabei.